Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor a vida do Guilherme. Pai, nós sabemos que o Senhor está presente neste lugar e que nessa noite, Deus, o Senhor possa tomar as tuas mãos, os seus lábios, usar a vida do teu filho. Deus, que os nossos corações estejam abertos e quebrantados para ouvir a tua palavra. Deus, que a tua palavra possa gerar fruto na nossa vida, que possa gerar transformação, Senhor. E que ele seja um canal do Senhor nessa noite para as nossas vidas. Usa o teu filho conforme a tua vontade, o teu querer. Nós te pedimos, Senhor, tenha liberdade para agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, a palavra que eu tenho para trazer hoje, que Deus colocou no meu coração, para trazer para vocês, de certa forma, ela é fruto de um contexto do que a gente tem vivido hoje, né? Hoje, no contexto econômico, no nosso contexto, dentro do que a nossa nação tem vivido economicamente, né? Nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, tempos de grande escassez no mundo inteiro, né? E o mundo, desde 2008, vive o que os economistas chamam de a grande recessão. Eu não sou economista, mas, pelo menos, todo mundo tem chamado de a grande recessão. Tamanha é a recessão que tem se abatido sobre o mundo. E, apesar, assim, trazendo assim, alguns números, alguns fatos dessa recessão, a gente vê, assim, por exemplo, zonas que antigamente eram extremamente ricas e prósperas, como a Europa, que hoje está uma pindaíba, estão sem dinheiro, porque os governos, lá aconteceu um pequeno rombo fiscal, os governos europeus gastaram mais do que eles arrecadaram. Então, a Europa entrou numa crise por conta disso. E, apesar dessa crise que nós temos visto se abater sobre o mundo, nós temos o Brasil aqui deitado eternamente em berço esplêndido, né? Ao som do mar e à luz do céu profundo. O Brasil, se o Brasil sentiu algum efeito dessa crise que está sobre o mundo, foi muito pouco. Nós tivemos a economia crescendo, as indústrias produzindo cada vez mais. Eu trouxe só alguns dados aqui para a gente ver como o Brasil está, né, no meio dessa crise. Em 2011, para vocês terem noção, o Brasil ultrapassou o Reino Unido e se tornou a sexta economia do mundo. A sexta economia do mundo. O governo ele projeta um crescimento para esse ano de 2012 entre 4% e 5%. 4% e 5% do PIB. Em 2011, nós encerramos com uma alta do Produto Interno Bruto na ordem de 3%. Números que em 2 anos vão pôr o Brasil na frente da França, na lista de maiores economias do mundo. Então, o Brasil está vivendo tempos de grande prosperidade, tempos de grande abundância. E a gente vê essa abundância, a sensação que a gente tem é que a nossa prosperidade, a nossa glória, a nossa bonança vai durar para sempre. E, de certa forma, não vai. Não vai. E na Bíblia nós tivemos o caso de um homem que ele achou que a bonança, que a abundância do reino dele ia durar para sempre. E Deus chegou para ele e falou assim: Ananina, não, você está pensando errado. A abundância do seu reino não vai durar para sempre. Hoje você tem o maior reino do mundo. Hoje você tem o reino mais próspero do mundo. O seu exército é o maior do mundo hoje. Você tem maior quantidade de ouro nos seus cofres. Mas a sua glória, a sua riqueza não vai durar para sempre. E essa história desse rei, né, que teve essa lição, que recebeu essa lição de Deus, é o rei Nabucodonosor. Nós temos lá no livro de Daniel. Eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Só para contextualizar, nós vamos primeiro saber de onde surgiu esse rei Nabucodonosor na Bíblia. Certo? Daniel capítulo 1.
Todos acharam? Os irmãos que não têm Bíblia acompanhem com alguém do lado, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Tá certo? Vamos parar por aí. Bom, a história aqui ela começa no reinado do rei Jeoaquim de Judá. Para quem não sabe, nessa época aqui, Israel tinha se dividido em 2 reinos, né? Israel ao norte e Judá ao sul. Então, aqui nós temos o rei Jeoaquim de Judá, o reino do sul. A Bíblia conta que Jeoaquim, rei de Judá, foi um rei mau aos olhos de Deus. Foi um rei extremamente mau. E por causa disso, Deus enviou Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a terra de Judá. É importante a gente lembrar que Deus muitas vezes utiliza o ímpio para disciplinar o seu povo, para disciplinar aquele que se chama povo de Deus. Não é verdade? Não que o ímpio esteja desculpado dos seus atos, dos atos que ele está praticando, mas Deus muitas vezes utiliza o ímpio, as ações do ímpio, para disciplinar o seu povo. E Deus utilizou os babilônicos, utilizou o exército de Nabucodonosor para disciplinar o povo dele de Judá. O rei Joaquim foi um rei extremamente mau. E Nabucodonosor, ele, assim, a título de conhecimento, né, o nome dele, na verdade, era Nabucodonosor II, porque houve um outro Nabucodonosor, que reinou 500 anos antes dele. Esse Nabucodonosor II, ele governou durante 43 anos o Império Neobabilônico, entre 604 a.C. e 562 a.C. É muito tempo, né? 43 anos, imagina 43 anos alguém no poder. Né? O cara demora... O cara não morre, fica lá no poder eternamente. Né? Nabucodonosor II, ele foi o fundador da dinastia Caldeia. E ele subiu ao trono em 604, depois da morte de seu pai. Nabucodonosor ele transformou a Babilônia num centro cultural, comercial e financeiro do mundo antigo. Né? E a maior realização do reinado de Nabucodonosor são os jardins suspensos da Babilônia. Quantos aqui já ouviram falar dos jardins suspensos da Babilônia? É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A título de curiosidade, vocês se lembram do Saddam Hussein? Saddam Hussein ele governou ali a região em que se deu o Império Babilônico. Uma vez ele ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem conseguisse explicar como é que Nabucodonosor fazia a irrigação do jardim suspenso que ele construiu. Detalhe, ele tinha que explicar sem utilizar calculadora e computador. Então você tinha que explicar tudo na tora. Os arqueólogos eles encontraram poços gigantescos que os babilônicos utilizavam para irrigar aqueles jardins suspensos. E os jardins suspensos eles foram construídos pelo rei Nabucodonosor para sua esposa favorita, que era uma rainha etnia meda, né, os medos, desculpe a ignorância, da etnia dos medos, que ela sentia saudade das florestas do seu país. Então ele falou assim, não, eu vou construir então um jardim aqui para você matar a saudade das florestas do seu país. Imagina, o cara devia amar demais ela. Os namorados aí, já imaginou? Mulher, você já imaginou seu namorado construir um jardim suspenso só para você? Viu que ele romântico? Em vez de buquê de flores, um jardim suspenso. Né? Nabucodonosor, ele foi um cara de um governo extremamente próspero, extremamente rico. Nabucodonosor tinha tudo do bom e do melhor.
E Nabucodonosor, quando ele invadiu Judá, sob a permissão de Deus, né? Deus queria disciplinar o reino de Judá. Nabucodonosor, ele levou alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Ele viu os jovens mais bonitos, inteligentes, que pudessem servir Ele viu um Marquinhos lá, né? Pegou, levou lá para servir no palácio dele na Babilônia. E Nabucodonosor, ele levou também o ouro que tinha no templo de Deus, lá em Jerusalém, e levou tudo para a Babilônia. Ouro era o que não faltava para Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha muito ouro na Babilônia. E Nabucodonosor, a história conta que ele se orgulhava da sua Babilônia. Ele dizia ter criado a Babilônia com as suas próprias mãos, com a força do seu poder, para a glória da sua magnificência. O cara era orgulhoso, até dizer chega, né? Mas ele se preocupava em como seria quando ele não fosse mais o governante da Babilônia. E a Bíblia conta que um dia Deus chegou e foi falar com Nabucodonosor a respeito do seu reinado, a respeito da glória do seu reinado. E Deus falou a fim de dar uma lição para Nabucodonosor. E essa lição nós temos aqui no capítulo 2 do livro de Daniel. Vocês podem virar a página. Capítulo 2. A Bíblia diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles viram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba, e quero saber o que significa. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Só um adendo. O aramaico, na época, ela era a língua das relações diplomáticas, a língua oficial da diplomacia, dos negócios da época. Era o aramaico, tá certo? Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Ó rei, viva para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Vamos parar por aí. Bom, como nós podemos ver nesse trecho que a gente acabou de ler, o rei Nabucodonosor, certa noite, lá na tranquilidade do seu leito, né, deitado eternamente em berço esplêndido, teve um sonho. Deus chegou e deu um sonho para Nabucodonosor. E Nabucodonosor ficou tão perturbado com aquele sonho, que ele, no outro dia, ele mandou chamar os seus sábios, os astrólogos, os feiticeiros, para que ele explicasse o sonho. Você já teve um sonho que te deixou preocupado? Que te deixou no outro dia pensando: poxa, o que será aquilo? O que foi isso que eu sonhei? Esse sonho foi tão maluco. Você já teve um sonho assim? Eu já tive. Coisa assim, coisa que a gente não entende de onde que surgiu, né? E foi esse o sonho, mais ou menos o sonho de Nabucodonosor. E a Bíblia conta que chegando lá os feiticeiros, os magos, os sábios, né, para falarem com o rei, eles falaram assim: não, rei, fala para nós o seu sonho, que nós te falaremos o que ele significa. E o rei falou assim: ó, nananina, não. Ó, se vocês são tão sábios como vocês falam, vocês são tão, podem ver o futuro e etc e tal, que vocês realmente falam e apregoam, me digam o que eu sonhei, então me falem o significado. Eu não vou dizer para vocês o que eu sonhei. E a gente fica assim olhando, assim, Nabucodonosor, ele colocou à prova a capacidade daqueles feiticeiros, daqueles magos, daqueles astrólogos de realmente predizerem alguma coisa. Vocês têm capacidade para predizer, então me digam o que eu sonhei. Senão eu não vou acreditar em vocês. Vocês vão me provar que a palavra de vocês vale alguma coisa me falando o que eu sonhei.
E engraçado, eu olho essa atitude de Nabucodonosor, e eu, assim, fazendo também um adendo, a gente devia ter essa atitude também, muitas vezes hoje, dentro da igreja, quando se trata da questão de profecias. Né? A Bíblia fala em 1 João 4,1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A Bíblia manda nós provarmos o espírito da pessoa que está profetizando. Muitas vezes, quantas vezes a gente ouve uma profecia e a gente aceita tudo como se fosse diretamente de Deus, e a gente não tem a mínima preocupação de ver se aquele espírito provém de Deus ou não. E o apóstolo João, ele fala aqui, ó, amados, provem os espíritos. Vocês ouviram uma profecia? Não creiam em profecia, pura e simplesmente porque o cara se diz profeta. Provem vocês têm o Espírito Santo de Deus dentro de vocês, então provem o Espírito que falou com vocês. Não creiam simplesmente porque o cara se disse profeta. Por que julgar ou provar as profecias? Por causa da possibilidade de o espírito humano confundir a sua mensagem com a divina. Em Jeremias 23:16 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsa esperança. Falam de visões inventadas por eles mesmos que não vêm da boca do Senhor. Aqui Jeremias está falando de alguns profetas que davam mensagens erradas ao povo de Israel, mensagens que não vinham de Deus, eles davam como se fosse proveniente de Deus. Muitas vezes nós temos profecias que vêm do homem, que não vêm de Deus. E a Bíblia nos manda provar as profecias. Amém? Só fazendo um adendo, você não vai estar sendo desrespeitoso em provar a profecia. A Bíblia manda você provar a profecia. Amém? Às vezes a gente acha que o profeta é quase Deus. Né? A gente bota o profeta num pedestalzinho, a gente não pode questionar a palavra que foi profetizada. Mas a Bíblia manda a gente pôr em prova. Amém? O verdadeiro profeta, ele sempre promove a obediência à vontade de Deus. As suas profecias, quando elas não são condicionais, elas se cumprem. Gente, profecia que não se cumpre, não existe. Se a profecia não se cumpriu, se não era uma profecia condicional, por exemplo, se você não se arrepender, Deus vai fazer isso. Nesse caso, se você se arrepender, Deus não vai fazer. Se a profecia ela não for condicional e ela não se cumprir, então você tem que duvidar daquela fonte, daquela profecia. A Bíblia fala que quando Deus fala, a coisa se cumpre. Deus não lança palavra para não se cumprir. Tá certo? O verdadeiro profeta fala de acordo com a lei de Deus e o testemunho da Bíblia. Os frutos da vida do profeta revelam as suas credenciais de vida. E os verdadeiros profetas enfatizam a Jesus Cristo. Eu quero que vocês abram comigo em Apocalipse 19:10. Diz assim, na parte... Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Vamos ler todos juntos? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus irmãos, a figura de Jesus, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, ele é o centro de todas as mensagens proféticas que foram lançadas ao homem. Amém? No final das contas, a profecia ela está toda ligada a Jesus. Uma profecia que ela não se relaciona com Jesus, ela não vem de certa parte de Deus. A profecia, ela tem relação com Jesus. De certa forma, ela tem relação com Jesus. Se você for olhar a profecia, ela tem um gancho em Jesus. Amém? Bom, Nabucodonosor, ele pôs à prova a mensagem, ou
o dom daqueles feiticeiros, daqueles magos, daqueles astrólogos. Se vocês são tão bons como vocês dizem, me provem que vocês têm esse dom de interpretar os sonhos, me provem que vocês têm esse poder sobrenatural, me digam o que eu sonhei, e depois me falem o significado do sonho. E a Bíblia conta o seguinte, continuando no versículo 7, né? Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: eu já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e eu saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Paremos por aí. O rei viu que os magos, que os astrólogos, que os encantadores estavam tentando enganar ele. Ele viu que os caras não passavam de charlatões. E ele falou assim: vocês estão tentando me enganar? Vocês estão tentando ganhar tempo? Vou fazer o seguinte, eu vou baixar um decreto aqui e vou executar todos os sábios do meu reino. Tá certo? Tenho dito. E saiu aquele decreto para ser cumprido. Engraçado que entre os sábios da Babilônia, nós temos o nosso grande amigo Daniel, foi o profeta Daniel, né? E os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos também pelos nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que, para quem se lembra, né, foram os 3 homens que foram jogados dentro da fornalha ardente, porque eles se recusaram a adorar a estátua do rei. Então, o rei mandou aquele decreto para executar todos os sábios, e entre esses sábios estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E continua a Bíblia em Daniel 2:13. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca do mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios. Engraçado que Daniel, a gente vê na vida de Daniel, ele não tratou, Daniel era um profeta de Deus, né? Daniel era um profeta de Deus e era um homem de Deus. A Bíblia conta que Daniel, ele sempre orava 3 vezes ao dia, inclinado em direção a Jerusalém. Daniel era um cara muito fiel à palavra de Deus. Mas mesmo Daniel ele não tratou a profecia como se fosse um fast food, uma máquina de Coca-Cola que você aperta o botão e desce a profecia, né? Daniel não tratou a profecia assim. Daniel, ele convocou os seus amigos e falou assim: gente, vamos nos humilhar perante Deus e pedir misericórdia, pedir para que Ele nos entregue uma palavra, pedir para que Ele nos fale o que o rei sonhou e o significado desse sonho. E a Bíblia conta que Daniel e os seus amigos se puseram em oração, em oração fervorosa, né? E a Bíblia diz em Daniel 2,19 que à noite Deus revelou a Daniel o que o rei tinha sonhado em sonho, através de uma visão. E quando Daniel acordou, Daniel ficou tão alegre com aquilo, mas tão alegre com aquilo, que ele louvou a Deus de uma forma muito grandiosa. A profecia em si é um ato sobrenatural de Deus.
E Daniel sabia daquilo, e Daniel, ele expressou toda a sua alegria para com Deus, fazendo um hino de louvor a Deus. Até abrir aqui com vocês, Daniel 2:19. Só para darmos uma olhada nesse cântico de Daniel. Diz assim a palavra de Deus. Daniel 2:19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus nos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria a Ele pertencem. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Daniel, ele transbordou de gratidão para com Deus. Daniel transbordou de alegria e agradecimento para com Deus. E eu te pergunto nessa noite, como é que é a sua atitude quando Deus opera maravilhas e poderes na sua frente? Quando Deus te dá sonhos e te dá visões? Você trata isso de forma banal ou você é como Daniel, que agradece a Deus ante a demonstração do poder de Deus na sua frente? Muitas vezes a gente tem tratado as coisas de Deus de forma banal, né? Deus manifesta o poder dele aqui no nosso meio e a gente nem aí, né? A gente não dá muita bola para isso. E o que nós vemos na vida de Daniel foi uma atitude totalmente oposta a isso. Daniel, ele transbordou em gratidão e alegria para com Deus. E a Bíblia continua lá em Daniel 2, 27 e 28, né? Pulando a parte da oração de Daniel, né? Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, né? Para quem não sabe, Beltesazar ou Baltazar era o nome babilônico de Daniel, né? Também é o nome do nosso famoso artilheiro de Deus, que jogou pelo maior clube brasileiro de todos os tempos, o Grêmio de Porto Alegre. Amém, gente? Amém? Amém? Que isso, gente? Continuando, né? O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Daniel, ele não reconheceu ser capaz de revelar ao rei aquilo que ele sonhou. Ele falou: isso aqui não vem de mim, rei. Isso aqui é de Deus. Não sou eu que estou te revelando o que o Senhor sonhou. Isso aqui é Deus que está te revelando. E o que o Senhor sonhou foi o seguinte, tá ligado, mano? Continuando, 2:31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó de uma debulha de trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Ou seja, o rei sonhou com uma estátua grande, grandiosa,
com cabeça de ouro, tórax de prata, né? O ventre, os quadris de bronze, pernas de ferro, né? E pés, meio barro, meio ferro. E Daniel prosseguiu dando significado, e essa estátua, né? De repente ela soltou-se uma pedra que veio rolando morro abaixo e atingiu essa estátua e derrubou a estátua, esmigalhou a estátua. E essa pedra que derrubou a estátua, ela virou uma montanha muito grande e encheu toda a terra. E Daniel começou a interpretar esse sonho ao rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado todo domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel começou falando, o significado desse sonho do Senhor, a primeira coisa, essa cabeça que o Senhor viu, é o primeiro reino. Deus está lhe falando acerca de reinos, ó rei. E esse primeiro reino é o teu reino, é a Babilônia, tá certo? Literalmente, Daniel diz que a destacada cabeça de ouro da estátua era o Império Babilônico, representado por Nabucodonosor. E engraçado que o ouro da visão de Nabucodonosor ele foi muito bem empregado. Os historiadores falam que a Babilônia era muito rica em ouro. Dizem que o ouro ele foi utilizado para embelezar a cidade da Babilônia. E havia ouro em abundância lá, né? E Nabucodonosor ele era a cabeça de ouro porque ele se sobressaía entre os reis da antiguidade. Nabucodonosor era o cara, era o top dos tops, era o rei dos reis da época. E Daniel falou, o Senhor é o rei dos reis hoje. O Senhor é a cabeça de ouro. E Daniel continuou, Daniel 2,39. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. O segundo reino, segundo Daniel, são os peitos e os braços de prata. Os comentaristas bíblicos falam que aqui Daniel falou do Império Medo-Persa, que veio depois do Império Babilônico. E diz que o Império Medo-Persa ele foi inferior ao Babilônico. Apesar dele ter durado mais tempo, ele foi um império que eles adotaram a cultura babilônica. Eles tiveram menos luxo que o Império Babilônico. Eles tiveram menos grandiosidade que o Império Babilônico. Né? Tanto é que das 7 maravilhas do mundo antigo, dentre elas nós temos uma obra babilônica, não Medo-Persa. O terceiro reino da visão de Daniel, está aqui, né? São os ventres e as coxas de todo mundo? Só as mulheres? Só os homens? Só o paizão? Bronze. Tá certo. Ventres e coxas de bronze. Os comentaristas bíblicos falam que esse reino representa a Grécia. A Grécia. E a Grécia, ela foi inferior à Babilônia e ao Império Medo-Persa, porque ela só foi surgir depois que o Alexandre o Grande unificou a região para então atacar o Oriente. E a história conta que os soldados gregos se distinguiam por usar armaduras de bronze. Eles usavam armaduras de bronze. Inclusive, existe um relato de, se não me engano, Heródoto, que nos diz que Psamético, primeiro do Egito, ele viu piratas gregos que invadiam as suas costas. E ele falava que esses piratas gregos eles eram homens de bronze que saíam do mar, porque eles estavam vestidos de armaduras de bronze. E a gente vê assim, gente, isso aqui bate certinho com a profecia de Daniel, bate certinho com o sonho que Nabucodonosor teve, né? E como disse como Daniel falou, esse reino de bronze ele governaria sobre toda a terra. O império de Alexandre o Grande, ele governou sobre toda a terra conhecida do mundo antigo. Ele foi desde a Índia
até a região lá da Grécia e da Macedônia. Era toda a região conhecida do mundo antigo. Então, realmente, foi um império que governou sobre toda a terra do mundo antigo. Daniel continua em Daniel 2,40. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. O quarto reino, que são as pernas de ferro, ele nos fala de Roma, né, segundo os comentaristas bíblicos. Edward Gibbon chamou muito adequadamente Roma de a monarquia de ferro, ainda que não era uma monarquia no tempo que chegou a ser o principal poder do mundo. Tá certo? E Roma, engraçado que foi um império, Roma foi um império que se distinguiu muito pelo poderio militar. Ele infligia e assolava, ele era um império muito guerreiro. E através do exército romano que se estabeleceu a Pax Romana no mundo antigo, né? E, por fim, Daniel termina falando, Daniel 2,41. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora se tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Os comentaristas bíblicos nos dizem que esse quinto reino, que são os dedos de ferro e barro, ele nos fala dos reinos bárbaros que vieram depois do Império Romano, que eram impérios que tentaram estabelecer uma união, uma grande união política, e eles não conseguiram. E a gente vê a história da Europa, né, foi sempre de divisão, de pequenos reinos e guerra uns contra os outros, e nenhum conseguia estabelecer o grande domínio sobre os demais. E esse quinto reino, ele realmente são os reinos bárbaros, segundo os comentaristas bíblicos. E Daniel, ele termina de falar sobre esses reinos e ele começa a falar sobre o final da visão de Nabucodonosor, né? Daniel 2,44. Na época desses reis, ó Deus dos céus, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Um Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Amém. Amém, gente? Daniel falou assim, rei, o senhor sonhou com vários reinos. O Senhor, na sua visão, viu vários reinos, um mais glorioso que o outro. O Senhor viu reinos muito fortes, muito prósperos, e dentre eles o do Senhor é o maior. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, rei. Um dia Deus vai mandar um outro reino, que vai acabar com todos esses reinos, que vai esmigalhar esses reinos. E esse reino ele vai tomar o lugar de todos os outros e vai se espalhar sobre toda a terra. E esse reino ele nunca terá fim, esse reino durará para sempre, rei. O Senhor acha que a sua glória é eterna? O Senhor acha que a sua glória vai durar para sempre, que a glória do seu reinado vai durar para sempre? Ela não vai durar. Mas a glória de um reino que Deus vai mandar, essa sim vai durar para sempre. E esse último reino, esse reino da pedra que se espalha sobre todo o mundo, ele nos fala sobre o reino de Deus. A Bíblia nos fala que Deus é a rocha, né? Em Deuteronômio 32, 3-4, diz assim: proclamei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha,
As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Deus é a rocha. Também a Bíblia chama Jesus de pedra angular, de pedra de esquina. Lá em Romanos 9:33 fala assim, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? A rocha, ela nos fala do reino de Deus. Ela nos fala do reino de Deus que se estabelece por sobre todo mundo. E que veio com Jesus Cristo. Amém? E todos os reinos desse mundo, eles não têm duração, eles não têm continuidade. O único reino que tem continuidade é o reino de Deus, que veio através de Jesus Cristo. E eu estava vendo essa palavra, Deus começou a falar comigo. E quantas vezes a gente vê a nossa situação. Assim como o rei Nabucodonosor, a gente vê a nossa situação financeira, a gente vê a nossa situação econômica, a nossa situação familiar, a nossa situação emocional, e a gente acha que a nossa vida são rochas que não serão abaladas, que a nossa glória hoje durará eternamente, né, de certa forma. Não, eu passei num concurso, daqui ninguém me tira. Hoje eu ganho horrores, passei no concurso, e daqui ninguém me tira. Nem Deus faz eu deixar de ganhar dinheiro. Amigo, se eu fosse você, eu pensava 2 vezes. Não, eu sou um grande empresário. Eu já fiz todo tipo de investimentos possíveis. Eu tenho uma previdência feita. A minha prosperidade ninguém me tira. O que é meu ninguém me tira. E quantas vezes, eu creio que se Deus ouvisse você falando isso, Deus chegaria e falaria assim, louco, eu posso te pedir a sua alma essa noite. Você vai continuar sendo bonzão daí? Quantas vezes a gente confia no nosso sucesso, ou no nosso sucesso sentimental? Não, agora eu já tenho a minha família completa, eu já arranjei o meu prometido, eu já tenho os meus filhos, a minha família ninguém me tira. Eu estou num lugar seguro. E o único lugar seguro é Deus, é Jesus. Jesus é a rocha. Se você não construiu todas as suas coisas, os seus bens, a sua família, sobre a rocha que é Jesus, tudo isso vai ruir um dia. Quantas vezes a gente ouve de casos de pessoas que perdem tudo do dia para a noite. A pessoa tinha às vezes um investimento feito, mas ele é cometido por uma doença do dia para a noite, ele gasta tudo com médico, com cirurgia, tudo para se manter vivo. Se a sua riqueza, se os seus bens, se a sua glória, se a sua família não estão construídos em cima de Jesus, a sua glória, a sua riqueza é passageira, assim como a de Nabucodonosor, ela é vã, ela vai passar. Hoje você pode ser o bambambam, mas amanhã você não vai ser mais. Eu lembro de uma vez o paizão, ele contando que perguntaram para ele, qual que é o melhor investimento que se pode fazer? O paizão disse que ele virou assim e falou assim, não, o melhor investimento que você pode fazer é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente ouve o paizão até falar isso e a gente fecha os ouvidos a isso. A gente faz todo tipo de investimento. A gente investe na nossa carreira profissional, na nossa vida sentimental, a gente investe na nossa família, em tudo, menos em Jesus, menos em Deus. E certa vez, Jesus falou assim, meus filhos, não acumulem tesouros nessa terra. Aqui a traça e a ferrugem corroem, o ladrão rouba, ajuntem tesouros no céu.
Se vocês estiverem juntando tesouros pura e simplesmente nessa terra, vocês estão juntando tesouros no lugar errado. Não que nós não possamos ter o nosso dinheiro, os nossos tesouros, mas nós devemos procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque o reino de Deus é o único que vai durar eternamente, o único que vai durar para sempre. E nessa noite eu queria que você refletisse nisso. Onde é que você tem posto o seu tesouro? Você tem confiado na sua riqueza? Você tem confiado nos seus bens? Um dia, meu amigo, você vai estar diante do juiz de toda a terra. Você vai estar diante daquele cujos olhos tudo veem. Deus, ele vai olhar um dia para a sua vida e ele vai te julgar por tudo que você fez, por tudo que você pensou. E aqueles que forem achados aprovados por Deus irão para junto dele, no reino eterno, que é os céus. E aqueles que forem achados em falta irão para o inferno. E se Deus julgasse hoje a sua vida, para onde você iria? Se Deus olhasse para a sua vida hoje, Ele veria uma pessoa que só cuida de riquezas, só cuida de bens, só cuida de vida sentimental, de família? Ou Ele veria uma pessoa que realmente está preocupada com o reino dEle, com a vontade dEle? Porque hoje em dia nós vivemos dias de pessoas egoístas, de pessoas que querem fazer somente a própria vontade, não a vontade de Deus. Você tem cuidado só dos seus interesses? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Senhor Deus, quantas vezes nós temos confiado, ó Pai, no nosso próprio poder, na força do nosso braço, Senhor. Quantas vezes nós temos posto a nossa confiança em coisas vãs e nós achamos que a nossa vida vai ser vida de prosperidade eterna, de abundância eterna, e nós nos esquecemos do Teu reino. Nós nos esquecemos da Tua palavra, Senhor. Quantas vezes nós pensamos somente no nosso próprio querer, na nossa própria vontade, ó Deus. Quantas vezes nós agimos como Nabucodonosor, que se achava o cara, que achava que nada ia tirar ele dali, daquela posição dele, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Traz humildade aos nossos corações, Senhor. Nós queremos, ó Pai, estar firmados na rocha nessa noite. Nós queremos estar firmados na rocha que é Cristo, ó Pai, e não sermos movidos de lá, Senhor. Nós queremos estar contigo eternamente, ó Pai. Firma-nos, Senhor. Firma as nossas vidas, firma os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor. Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar Teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amas.
pode declarar isso? Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Você que nessa noite, você ouviu essa palavra e você pensou consigo mesmo, você viu, você tem posto a sua vida, a confiança da sua vida em riquezas, em tesouros, e você não tem posto a confiança da sua vida no reino de Deus. Você que tem ligado muito para o dinheiro, para as coisas desse mundo, e tem posto a sua confiança pouco no reino de Deus. Eu queria que você viesse aqui nessa frente. Amém? Às vezes você tem visto assim, não, eu tenho posto a minha vontade, os meus afazeres muito nas coisas desse mundo. Eu tenho dado pouca importância para o reino de Deus. Ou então você pensa assim, eu deveria dar mais importância para o reino de Deus. Eu quero dar importância para o reino de Deus, mas eu tenho dado pouca importância para o reino de Deus. Eu queria que você viesse aqui nessa frente, aqui na frente nessa noite, amém? Também você que às vezes você nunca ouviu falar do nome de Jesus, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Essa é a sua noite. Você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é noite de misericórdia para você. Deus quer perdoar a sua vida, Deus quer lavar a sua vida dos erros. Os erros do passado ficam no passado. Você já pensou que oportunidade, você tem a oportunidade nessa noite de se livrar dos erros que você cometeu no passado? Não deixe passar essa oportunidade. Esse apelo é urgente, meu irmão. Nós já vimos casos de pessoas que aceitaram o apelo e morreram em seguida. A gente não sabe o dia da morte da gente. Hoje pode ser seu último dia. O Senhor Deus, nós oramos aqui, Pai, pelas pessoas que atenderam ao Teu chamado, Senhor. Pai, entra no coração deles, Pai, opera no coração deles transformação, Senhor Deus. Pai, que nessa noite o Senhor possa trazer, Pai, da Tua graça, da Tua paz ao coração de cada um dessas pessoas que atenderam ao Teu chamado, Pai, ao Teu apelo. Coloca o Teu Espírito dentro deles, Pai, e opera a regeneração, Senhor. Opera a transformação, Pai. Que eles venham se santificar a cada dia mais no Senhor. Eu só quero estar prostrado aos pés em nome de Jesus. Eu não sou digno do seu sangue, mas você que veio à frente, sim. repita comigo agora. Jesus. Nessa noite eu coloco diante do Senhor toda a minha vida. Eu abro o meu coração. Eu peço perdão pelos pecados que eu cometi no passado. E que desse dia em diante eu tenha o meu nome escrito no livro da vida, porque o Senhor é dono do meu coração. E nessa noite eu tomei a decisão de aceitar o Senhor como meu Salvador, meu Rei e Senhor da minha vida para toda a eternidade. Amém? Amém. Eu queria dizer para vocês que vocês hoje têm, acima de tudo, uma família. E essa é a melhor família que existe, a família de Jesus. E o seu sangue foi trocado. Você hoje tem sangue tipo ó, sangue bom. Falou? Um beijo. Vou viver de ti. Eu quero estar. Enxuga as minhas lágrimas.
Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.